Salve, torcedor santista, tudo bem? Vamos falar de Santos mais uma vez. Infelizmente, nessa noite de segunda-feira passada, hoje já passa da meia-noite e meia, portanto, estamos no novo dia, já na quarta-feira. Na terça-feira, repercutiu muito a atuação do Santos, que perdeu do pior time do Campeonato Brasileiro até o presente momento. O Santos conseguiu várias proezas, entre uma delas é fazer com que o time mais ruim do campeonato tivesse a primeira vitória em cima do Santos, fez com que um jogador que recém-promovido das categorias de base fizesse o primeiro gol como profissional, fez com que o time lá de Ribeirão Preto saísse da zona do rebaixamento, fora outras coisas que aconteceram também nesse confronto, que era de um favoritismo exacerbado do time do Santos, mas o Santos, mesmo com o apoio do seu torcedor, né, de Londrina, no Paraná, que fez uma recepção espetacular, a gente já falou a respeito disso, não honrou os torcedores santistas que lá estavam e aqueles que também viram essa partida horrível pela televisão. A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso e também do pedido do presidente do time do Santos, o Marcelo Teixeira, a não cometer os mesmos erros e dar mais minutagens para jogadores oriundos da base. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal? Até já. Pessoal, tem notícias para falar a respeito do Santos. Eu não sei se você está sabendo, mas hoje teve aí uma conversa do atual presidente do Santos, Marcelo Teixeira, com a comissão técnica do time do Santos, para não cometer mais erros, como assim cometeu lá com o Sherman, que ele só entrou de fato, de verdade, todo mundo sabe disso, porque os laterais direitos, embora existem vários, né, estavam na sua grande maioria todos lesionados, e ele aproveitou a oportunidade e permanece como titular até o presente momento do time do Santos. Marcelo Teixeira não quer isso, né? Quer que realmente coloque aí os jogadores que são promissores, vamos dizer assim, e que dê mais minutagens. A janela de abertura está aí, né, pessoal? De repente pode fazer um negócio com um desses jogadores, mas o que a torcida, de fato, de verdade, está muito chateada é que o Fábio Carille, apesar de ser aí um eterno conservador nas suas equipes por onde passou, né? Ele não esquenta muito a situação em de dar mais amplitude para o time do Santos, técnica, no nome dele realmente é muito difícil existir. Ele está com alguns jogadores, ele não abre mão, isso que deu para verificar em várias partidas que aconteceu, e a gente vai falar também sobre isso, muito pelo fato, pessoal, de ele aceitar algumas contratações de alguns jogadores, na verdade, dar aval para esses jogadores não estão desempenhando nenhum futebol. A verdade é o seguinte, que não está agradando nenhum dos torcedores santistas, né? A gente tem vários exemplos para dar aqui, Morelos, tem aquele Serginho, tem também aí o William do Bigode, que jogou muito mal, e aí o advento de colocar meninos da base no time do Santos, foi um pedido aí do presidente, eu acho que é necessário, né, pessoal? Vai rejuvenescer o time do Santos, alguns jogadores do Santos, mesmo com essas mais de uma semana de treinamento, não consegue correr, né? Parece um asilo o time do Santos, muitos jogadores experientes, né? A gente sabe que o Fábio Carille, mesmo ele indo aí assistir a Taça São Paulo de Futebol Júnior, verificando algumas partidas na Vila Belmiro do Campeonato Brasileiro do Sub-20, também ele está lá, anotando não sei o quê, mas ele não oportuniza isso daí, não dá minutagem para esses garotos, precisou o presidente do time do Santos ir lá para não cometer o mesmo erro e falar para a comissão técnica dar mais minutagem. Não sei o que vai ser feito daqui para frente. Do jeito que está, não pode ficar. Perder do jeito que perdeu para o pior time do campeonato, no caso o Botafogo, aí por 2-1, isso daí é inadmissível, pessoal. Eu não estou querendo dizer aqui desmerecendo a vitória do Botafogo. Não, muito pelo contrário. O Botafogo foi valente na hora que deve ser valente, dificultou a primeira vez que as duas equipes jogaram, lá no primeiro jogo, no Campeonato Paulista, que o Santos ganhou lá em Ribeirão Preto, gol lá do Otero por 1-0, depois sofrer sufoco. O que todo mundo já está vendo no time do Santos
que é um time pragmático, que tem um jeito só de jogar, e todos os times, quando vai jogar junto à equipe maior do mundo, que é o Santos Futebol Clube, consegue neutralizar qualquer coisa. Ninguém viu que o time do Botafogo alterou várias modificações táticas no decorrer da partida, ficou lá no 5-4-1, depois colocou 3-5-2, depois... Só que o Fábio Carille tem apenas um jeito de jogar, e o jeito dele jogar é no contra-ataque, para falar o português claro, né? Ele é um time que recebe a bola, marca e sai no contra-ataque. Só que ele não tem mais esse jogador, pelo menos o que tem, está machucado e está no departamento médico. E o centroavante titular dele, que é o Furk, também está no departamento médico. E o outro que quebra linhas, que no caso seria o Pedrinho, também está no departamento médico, sem falar de outros jogadores. Então, quando se coloca o Patati, que tem uma característica diferente, embora joga na mesma faixa, vamos dizer lá, de outros jogadores do time do Santos, para tentar, são características diferentes. Ele não é bom no 1 contra 1. Ele é um jogador habilidoso que joga pela esquerda. No 1 contra 1, realmente, ele toma atitudes difíceis, às vezes, de ver. Mas ele tem que permanecer, tem que apostar no jogador. Tem jogos que ele vai jogar bem, tem jogos que ele vai jogar mal. Agora, os jogadores que ele coloca fé, que no caso seria o Juliano, no caso que seria aí o Bigode, os caras não estão dando couro no jogo que precisa mais desses jogadores somem dentro da partida, assim fica fácil. O Santos está virando aí um asilo de jogadores experientes, para não falar outra coisa. Então, na história do futebol, do time do Santos, pelo menos aquilo que eu, desde 1982, que eu torço por essa equipe, que é a equipe mais gloriosa do mundo, dá conta que sempre houve a mescla. Eu não sei qual a dificuldade do professor Fábio Carille entender isso. Ah, tem jogadores que ele não acredita. Agora, esses jogadores que não correm dentro de campo, ele coloca para jogar. Ah, mas é cômodo também você falar a respeito do professor quando até então estava numa boa fase. Mas nós sabíamos que o Santos tinha dificuldade para jogar nas primeiras etapas, no início da partida. Todos os times estão jogando na pressão em cima do Santos e o Santos está com dificuldades muitas vezes porque o Santos não sabe propor o jogo. Né? Aí quando faltam jogadores importantes, por exemplo, que nem o Schmidt, que tem a perspectiva de voltar na próxima partida, o Rincon não joga da mesma maneira, é mais posicional, né? Muito pesado, a idade chegou para ele também. O ano passado, pessoal, era um jogador imprescindível pelo time do Santos. Ah, está sem ritmo de jogo, mas constantemente está treinando, constantemente sendo convocado para a seleção venezuelana. Tem muita gente já comparando ele com o Pato Sanches, né? Que sofreu uma lesão de joelho de ligamento cruzado. Evidentemente que o Rincon não sofreu essa lesão, pelo menos eu não consigo ver se ele sofreu no decorrer da carreira dele, mas me parece que a ascendência está vindo aí, né, pessoal? O jogo ficou muito mais físico, precisa muito mais do jogador, o posicionamento dentro de campo dos jogadores do Santos precisa se aproximar mais, e não tem vigor físico em jogadores que nem o Santos coloca dentro de campo. Aí quando você vai ver lá no sistema de ataque do Santos, se não fazer gol, também não volta. E quando não dá gol para o time adversário fazer, aí fica complicado. Né? Então saiu uma matéria no Diário do Peixe, uma matéria muito interessante, pedindo para colocar alguns jogadores novos do time do Santos, dar mais minutagens, vamos dizer assim, né? Agora, outra coisa que favoreceu a equipe do Santos, que a maioria dos torcedores santistas, ou pelo menos alguns, né? Eu tenho absoluta certeza que alguns estavam ligados, pelo menos aqueles que fazem conteúdo, na partida que aconteceu hoje entre Paysandu, na verdade, na terça-feira, né? Que foi o último jogo da 8ª rodada do Brasileirão, né? E que o time do Paysandu venceu o time do América, que é um dos concorrentes do time do Santos, que junto com o time do Peixe no ano passado caiu para a 2ª divisão, perdeu por 2-0 fora os ameaços. Por que fora os ameaços? Porque teve o Paysandu de fazer o 3º gol de pênalti lá do artilheiro, que tem 19 gols, não me recordo o nome dele agora nesse momento, acabou perdendo a penalidade. Mas foi, assim, muito legal, porque permaneceu o time do Santos na 3ª colocação. Se isso não acontecesse, o simples empate fazia com que o Santos fosse para a 4ª colocação, porque só pelo fato das duas equipes já estarem em campo, o empate já era de fato e de verdade. 1 ponto, né, pessoal?
mas o time do Paysandu, né, tirou o favoritismo do América, assim como aconteceu com o time do Santos e o Botafogo, e conseguiu fazer com que o seu torcedor ficasse muito feliz com a vitória. É difícil jogar lá? Claro que é difícil jogar lá. E o time do América experimentou isso hoje no jogo, ontem, né? Porque já passa da 1h, hoje já faz 1h23 de um novo dia, de quarta-feira. Portanto, esse jogo foi na terça-feira, que já é passado, né, pessoal? Agora, Vargas, o que o Santos tem que fazer, né? O Fábio Carille, pessoal, esses jogadores que aí estão, experientes, uns que na sua grande maioria não conseguem correr mais, tem dificuldades para manter o posicionamento dentro de campo, para poder fechar o meio de campo, principalmente nesse esquema dele, que é o único que ele não sabe fazer outro esquema a não ser esse, né? Tem dificuldades para jogar. Então, ele está amarrado com esses jogadores que foram liberados e foram essas aquisições, tiveram um aval dele, também do Galo, que está sendo pressionado, também da diretoria, provavelmente, que também está sendo pressionada a ter resultados bons. Então, nessa contrapartida, o Fábio Carille, o técnico do time do Santos, vai ter que dar um jeito para esse jogador jogar, né? Para não deixar essa teimosia, e para deixar essa teimosia de lado. Mesclar com o jogador, mas não tem tanta confiança, então por que vai assistir as partidas das categorias de base? Tem jogadores que poderiam jogar no lugar, por exemplo, aí do Otero, que também não jogou uma boa partida ontem, mas desses que vieram aí, são um dos melhores, vamos dizer assim. O Casares, que entrou, que eu confesso com você que ele não jogou tão mal assim, mas também 2 ou 3 pegaram na bola, depois ele não aguenta mais. Pô, aí coloca um moleque novo, tem o Bernardo, tem o próprio Miguelito, que está aí sendo convocado para a seleção boliviana, tem o Enzo Monteiro, que pode jogar e ser aproveitado no time profissional, que só teve 45 minutos para jogar, depois o Santos jogou porcaria nenhuma, né, na partida que ele jogou, esse jogo foi na Vila Belmiro, inclusive, depois não colocou o menino aí nem como opção no banco de reservas, pô, aí fica difícil. Então, quem sabe o Marcelo Teixeira, conversando com a comissão técnica, não dá um estalo, esses caras têm um pouco mais de coragem e aposta nesses garotos da base aí, até porque, misturando, o time fica mais equilibrado fisicamente, os meninos correm pelos mais velhos, os mais velhos só orientam. Sempre foi assim, e eu creio que a única alternativa que o Santos tem, Vargas, mas o Santos não tem jogador para jogar o Campeonato Brasileiro. Pessoal, pelo amor de Deus, se não for colocar os jogadores do time do Santos da base na Série B, na Série A, então não vai colocar. A não ser que venha um outro técnico, e eu não estou falando de demissão aqui, mesmo o Carille, com essas ascensões que ele tem com os jogadores que ele pediu para contratar, pelo menos ele deu o aval para isso, né? Ele tem que fazer esses caras jogar. Se eles não estão jogando, tira esses caras e coloca os meninos da base, pelo menos eles querem correr, mostrar um lugar ao sol. Tem aí, no meio do ano, que já está no meio do ano, tem mais um mês aí para o Santos aí poder contratar e vender jogadores também, para exposicionar esses jogadores que aí estão. Sei, eu tenho essa opinião, não sei qual que é a sua, por isso que eu vou pedir para você se inscrever no canal, assim como tiver uma notificação, você vai clicar, e aí você pode fazer os seus comentários aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, pessoal. Tchau.